Olá, bem-vindo a mais um vídeo do PMO Framework Fridays. Hoje vamos falar sobre um tema importante para o sucesso de um PMO, os princípios do PMO. Para começar, vamos entender os princípios em geral, depois exploramos os princípios do PMO e, por fim, veremos como esses princípios são importantes para a geração de valor e a maturidade organizacional. Vamos lá? O que são princípios? Antes de falar sobre os princípios do PMO, vamos entender o que significa o tema princípio. Um princípio é uma verdade fundamental ou lei natural que serve como base para a tomada de decisão e comportamento. Em vez de criar regras e procedimentos para todas as situações possíveis, os princípios fornecem diretrizes universais que auxiliam as pessoas e organizações a tomar boas decisões, mesmo em cenários incertos ou complexos. Por exemplo, um princípio pode ser agendar com transparência. Esse princípio orienta o comportamento de uma pessoa na organização, mesmo quando não existe um procedimento específico para essa situação. Agora que nós entendemos o que são princípios, vamos falar sobre os princípios do PMO. Os princípios do PMO são um conjunto de diretrizes fundamentais que orientam a criação, operação e transformação de um PMO. Esses princípios auxiliam os PMOs a tomar decisões consistentes, adaptar-se a ambientes dinâmicos e garantir que eles consigam entregar valor sustentado para a organização. Em vez de criar processos para cada eventualidade, os princípios do PMO fornecem um norte para que o PMO tome as melhores decisões em situações complexas. Agora que entendemos por que os princípios do PMO são tão importantes na geração de valor, vamos falar um pouquinho da importância deles. Os PMOs existem para apoiar a organização na entrega de projetos, programas e portfólios que gerem valor. No entanto, em ambientes corporativos, está cada vez mais dinâmico e complexo. Em cenários assim, não é possível prever todas as situações que um PMO pode enfrentar. Por isso, os princípios do PMO fornecem como diretrizes fundamentais que garantam que o PMO consiga se adaptar às mudanças organizacionais e do mercado, promover a melhoria contínua e garantir a transparência na tomada de decisão. Entregar valor sustentado à organização também é um outro benefício para o escritório de projetos. Esses princípios têm um papel importante no modelo de maturidade do PMO-EMI. Vamos falar um pouquinho deles. O primeiro princípio é patrocínio e engajamento da alta gestão. Sem o apoio da alta gestão, o PMO pode ter dificuldades para garantir recursos, implementar processos e superar barreiras organizacionais. Esse é o primeiro princípio do framework do PMO-EMI. O segundo princípio se chama alinhamento com a governança. Esse princípio enfatiza que o PMO deve estar alinhado com a governança organizacional, significando que o PMO deve seguir regras, políticas e processos estabelecidos pela organização, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma consistente e eficaz. O terceiro princípio se chama informações consistentes, precisas, oportunas e transparentes. Esse princípio destaca a importância de fornecer informações consistentes, precisas e oportunas. Essas informações são importantes para o apoio na tomada de decisão em projetos, programas e portfólios. O quarto princípio significa parceiro de desafio confiável para impulsionar valor. Ele sugere que o PMO deve atuar como um parceiro de desafios confiável, oferecendo análises críticas e construtivas para garantir que as decisões gerem o máximo de valor. O quinto princípio enfatiza que os serviços e capacidades do PMO devem ser adaptáveis. O PMO precisa ajustar seus serviços para atender às necessidades organizacionais em constante mudança. O princípio 6, muitos de nós já conhecemos, é liderar pelo exemplo. O sexto princípio destaca que o PMO deve demonstrar comportamentos adequados e boas práticas em gestão de projetos. O sétimo princípio, que é o último, se chama mentalidade de melhoria contínua. O PMO deve buscar constantemente maneiras de melhorar seus serviços e capacidades para organizar o trabalho que está sendo entregue à organização, de forma a gerar valor. Poxa, mas qual é a relação dos princípios do PMO com o PMO-EMI?
Esses princípios eles servem como indicadores diretos de maturidade do PMO. A aplicação consistente dos princípios indica um nível mais alto de maturidade no PMO-EMAI. Quanto mais profundamente os princípios estão integrados nas operações diárias do PMO, maior o nível de maturidade. Os princípios também ajudam o PMO a identificar áreas que precisam ser melhoradas para alcançar um nível mais elevado de maturidade. Eles fornecem uma base para avaliar o desempenho atual do PMO e definir estratégias para a melhoria contínua. E também o grau de maturidade do PMO também é determinado pela ordem e intensidade de adoção desses princípios. PMOs de níveis mais baixos podem começar a adotar princípios básicos, enquanto PMOs maduros adotam todos os 7 princípios de forma consistente. O impacto é alcançado ao aplicar os princípios do PMO, especialmente aqueles relacionados à melhoria contínua e à liderança pelo exemplo. Quanto mais os princípios estão integrados à operação do PMO, maior é o impacto positivo na organização. Entenderam? Obrigado. Nos falamos no próximo PMO Fridays.